Olá, meus irmãos, a paz de nosso Salvador Jesus Cristo a todos que estão aqui no canal do Pastor Ricardo de Oliveira. Glorifico a Deus pela tua vida, pela tua família. Glorifico a Deus por você estar bem, estar com saúde. E se você estiver enfermo, que a glória de Deus, por meio da sua cura, se manifeste na sua vida e você seja curado pelo poder de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde nesses dias tão difíceis que nós estamos atravessando, nesses dias de pandemia em que muitas pessoas estão perdendo a vida. Nós louvamos a Deus pela vida, por estarmos aqui vivos, por estarmos aqui sobrevivendo a esta situação tão terrível que o mundo está vivendo, né? Oramos a Deus e Deus providenciou que a ciência abençoasse as pessoas. Muitos já estão sendo abençoados com a vacina. Eu quero deixar aqui a minha opinião. Vacine-se sim. Não tenha medo da vacina, tá? Vacine-se. Porque muita gente com teorias conspiratórias dizem que essas vacinas são para matar, que essas vacinas são para exterminar a raça humana e etc e tal. Se vacine, porque melhor se vacinar do que contrair a Covid. Porque a Covid ela mata. Eu perdi amigos, eu perdi amigas para a Covid. E isso não é brincadeira, isso é sério. Pessoas queridas, pessoas que eu amava e amo ainda, que estão no meu coração, eu as perdi para esta doença chamada Covid-19. Então, não tenha essa inconsequência de não querer se vacinar. Se for lhe oferecida a vacina, ou oferecido para você a vacina, se vacine, ok? Deixa a ciência fazer a parte dela, porque a ciência é de Deus. É a hora de derrubar esse mito de ciência versus religião. Não, ciência e religião são duas bênçãos de Deus, dadas por Deus aos seres humanos. Houve até uma frase dita pelo Papa João Paulo II, o Karol Wojtyła, né, o Papa polonês, que ele dizia que a ciência e a fé são duas asas que nos levam até Deus. Uma frase até bonita, bem cabível, dentro dessa concepção de dizer que a ciência não é inimiga da fé, a não ser a ciência ateística, né? Essa que nega que exista Deus. Mas a ciência em si, que beneficia, que traz benesses aos seres humanos, ela é de Deus. Foi Deus quem deu ao homem o conhecimento da ciência, que deu ao homem o conhecimento para ele poder gerar vacinas, medicamentos, a fim de melhorar a qualidade de vida das pessoas e até curar as pessoas. Então, para com essa ideia de dizer que remédio é do diabo, que vacina é do diabo, que a ciência é do diabo, que tudo tem que ser oração, né? Você sentiu uma dor de cabeça, você pode tomar um Doril, não é? E a dor vai sumir. Tomou Doril, a dor sumiu, não é o que diz aí, é o ditado aí do anúncio. Enfim, aí você, não, vou orar a Deus para Deus curar minha dor de cabeça. Ok, então é claro que se for uma dor de cabeça provocada por alguma coisa que você já tomou analgésico e não passa, procure um médico. Então, mas a ciência está aí para isso, né? Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o que cura, nós sabemos disto, né? A própria palavra do Senhor declara isso, e quantas curas Deus fez. A Bíblia é um livro que está eivado de milagres. Então o nosso Deus, ele pode fazer milagres, disso ninguém nega. O cristão que é crédulo naquilo que está escrito, ele sabe que o nosso Deus é um Deus que faz milagres, que opera milagres e maravilhas. E, indubitavelmente, isso é uma verdade insofismável, meus irmãos. Mas deixa a ciência trabalhar, ok? Quero meditar com vocês em Êxodo capítulo de número 4 e o versículo de número 22 em diante, que diz assim: então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusastes deixá-lo ir. Isso é Deus falando para Moisés falar para o Faraó, tá? É como se fosse um ensaio. Olha, vamos ensaiar aqui o que tu vai dizer, e tu vai dizer isso para o Faraó, ok? Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Deus já está aqui antecipando o que ele iria fazer lá no Egito, caso o Faraó se recusasse. E ele se recusou por 9 vezes, 9 pragas, e ele se endureceu, né? E às vezes a Bíblia diz também que Deus foi quem endureceu o coração de Faraó. A gente vai fazer um vídeo falando sobre isso também.
porque Deus endureceu o coração de Faraó. Interessante, né? Esta expressão dá a impressão até que Deus não queria que Faraó se salvasse, ou queria matar mesmo Faraó, né? Então a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Então vamos lá, continuando o texto. E aconteceu, o versículo 24, tá? E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Ora, já que Deus está falando para Moshe, para Moisés, este que estava na estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar, é Moisés. Versículo 25 diz: Então Zipora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, e o lançou a seus pés, e disse: Certamente me és um esposo sanguinário. Versículo 26. E desviou-se dele, no caso se desviou dele, o Senhor se desviou de Moisés. Então ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Muito bem, né? Meus irmãos, nós temos uma passagem aqui, que esta passagem ela tem para nós aqui uma curiosidade, né? Ela tem para nós aqui uma questão. Deus quis matar Moisés, e aconteceu no caminho, verso 24, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Primeira pergunta que aparece é a seguinte: será que o próprio Deus desceu do céu para se encontrar com Moisés para matá-lo? Aqui entra aquilo que nós já falamos em um vídeo anterior, a questão antropopática. O que é a questão antropopática? A questão da linguagem, a linguagem para falar do divino como sendo o terreno. Ok? Vou dar um exemplo aqui, tá? Muitas vezes nós estamos construindo uma casa, ok? E nós costumamos dizer o seguinte: eu estou construindo uma casa. Mas quando alguém vai lá na casa, que você diz aonde é que você está construindo, quando alguém vai lá, vê que não é você que está lá trabalhando na casa. Quem está trabalhando lá é um pedreiro ou pedreiros, dependendo da tua condição. E está lá o servente de pedreiro ou os serventes de pedreiro. Ou quem sabe, se você é uma pessoa abençoada por Deus, quem sabe está lá uma construtora, com muitos funcionários, construindo para você a tua casa. Mas você fala: eu estou construindo uma casa. Por quê? Porque você é o autor daquilo está acontecendo. Do pedreiro está ali trabalhando, do servente está ali trabalhando, da empreiteira está ali trabalhando, né? Da construtora está ali trabalhando. Você é o responsável por aquilo ali. Então, quando a Bíblia fala que o Senhor encontrou Moisés, que quem estava na estalagem com certeza era Moisés, já que logo o versículo seguinte fala que Zipora, ela aparece em cena aqui. Zipora era a mulher de Moisés, é o nome da mulher de Moisés. Então, obviamente que era Moisés quem está aqui inserido no texto, porque existe essa pergunta: quem era que estava na estalagem? O texto não diz, mas eu acredito que nós podemos assim perceber claramente que quem está no texto é Moisés, já que logo surge a mulher dele, Zipora, e ela própria faz a circuncisão do filho de Moisés. Agora, por que Deus quis matar Moisés? Aí que está o X da questão. E por que Deus quis matar Moisés? Deus não chamou Moisés para ser o líder da nação, o legislador da nação, para ser o homem que iria liderar a nação na sua saída do seu êxodo do Egito para a terra que mana leite e mel? Deus não escolheu ele? Agora, por que Deus quis matá-lo? Será que Deus mudou de ideia? Será que Deus, ele chama Moisés, lá no capítulo 4, versículo 1, Deus concede a Moisés sinais para mostrar para ele que Deus estava com ele. Deus dá o sinal para ele da mão leprosa, que ele bota no peito, depois tira, fica curada. Deus dá para ele o sinal da vara que se transforma em serpente. E Deus fala para ele várias coisas. Olha, diz ao povo que eu sou, te enviou a eles. Então Deus dá ali vários motivos para que Moisés acreditasse na sua chamada. Agora Deus quer matar Moisés. E isso fica uma coisa que muita gente fala assim: caramba, eu não consigo entender o motivo, né, desta vontade de Deus querer matar Moisés. Por que isso?
Primeira coisa que nós temos que considerar é o seguinte: Moisés, ele estava sendo chamado por uma grande missão. A missão de liderar o povo de Israel e a missão de ser líder. E líder tem que ser exemplo. Líder tem que ser modelo. Líder, ele tem que saber liderar, e para ele liderar, ele tem que ter sido instruído, treinado dentro daquilo que ele vai aplicar dentro da sua liderança. Então, ora, se ele estava ciente de que o povo hebreu foi dado a esse povo a aliança de Deus, e o que era exemplificado pela aliança de Deus com o povo? A circuncisão, que era o ato de cortar a pele do prepúcio do pênis humano, do pênis do homem, tá? Então, a circuncisão, ela era o sinal da aliança de Deus com o povo da promessa, com o povo judeu, com o povo hebreu. E Moisés não havia feito isso no seu filho. Então Deus se encontra com ele, como eu já falei, Deus não desceu do céu, veio para a terra e apareceu para Moisés. Aqui Deus pode ter usado um método, ok? Como, por exemplo, existe uma coisa bem interessante naqueles homens que morreram, que pertenciam a Senaqueribe, né? O livro do Flávio Josefos, né? A História dos Hebreus, conta que aqueles homens que morreram, aqueles 100 e tantos mil homens que Senaqueribe voltou humilhado de novo para a Síria, dizem que aqueles homens foram mortos por ratos que morderam-nos e gerou neles uma febre, e eles vieram a morrer de febre pela mordida dos ratos. É o livro de Flávio Josefo que diz isso, né? Diz que inclusive foi ali um anjo do Senhor, mas Flávio Josefo diz que esse anjo, ele usou os ratos da terra, que diz que os ratos saíam da terra, de dentro da terra, estavam intocados, escondidos, e no arraial, no acampamento militar daqueles soldados assírios, esses ratos morderam-nos a ponto de matar 100 e tantos mil homens do exército de Senaqueribe. Acabou com o exército de Senaqueribe. E ele vai para a casa dos seus deuses, e lá ele orando, os próprios filhos o matam. Para ver que não é boa coisa se meter ou cruzar o caminho do Deus vivo. Porque muita gente só fala do amor de Deus. Deus é amor, Deus é amor. Deus é tolerância. Não, Deus é amor, mas Deus é justiça. O amor de Deus está no mesmo grau quantitativo e qualitativo da justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela quer reparação dos erros. A justiça de Deus, ela é acompanhada de julgamentos de Deus. Não é isso que é justiça? Justiça não é julgar aquilo que se cometeu de errado? Então, muita gente só fala que Deus é amor, como se Deus falasse assim, olha, Deus não é justiça, Deus só é amor. Mas se esquece que Deus é justiça. E Deus aqui, ele demonstra isso para Moisés. Deus, ele fala, olha Moisés, eu vou me encontrar contigo, né? Como se, vamos parafrasear aqui, eu vou me encontrar contigo, vou te dar uma lição. Alguns acreditam, alguns bons comentadores, tá? E eu também sou dessa opinião, tá? Se você quiser discordar, se tiver uma outra interpretação, glória a Deus. Eu não estou aqui, como eu falei, o canal aqui não é para debater, o canal aqui é para mim passar o ensinamento da palavra de Deus. É claro que eu não sou o dono da verdade, é claro que eu não sei tudo, é claro que eu serei sempre um eterno aluno, porque aquele que diz que sabe tudo é falto de bom senso e é falta de humildade. Essa pessoa, ela está carnalmente falando, se ufanando dentro daquilo que ela conhece, dizendo que ela é a tal. E não é assim que as coisas acontecem. No campo espiritual e em matéria de Bíblia, meu Deus, a Bíblia é de uma vastidão imensurável, né? Tanto é que tem pessoas que estudam durante anos e anos, tem pessoas que se convertem e ficam estudando há 60 anos, e a leem, releem, com esses homens que leram a Bíblia inúmeras vezes. Inclusive o pai do pastor Gesiel Gomes, que já dorme no Senhor, leu a Bíblia inúmeras vezes, recebeu até inclusive diploma, né, de certificação de leitura da Bíblia, foi condecorado pela Sociedade Bíblica do Brasil
como um homem que leu a Bíblia muitas vezes, e ainda assim aquele homem dizia que desconhecia a Bíblia. Não no sentido assim de falar que era ignorante, desconhecia no sentido de dizer, não, esse livro é um livro muito inefável, é um livro muito maravilhoso, muito profundo. Por mais que eu leia, por mais que eu leia, por mais que eu leia, eu vou sempre extrair coisas maravilhosas. Então, eu creio, sabe, que este Deus quis matar Moisés foi algum tipo de doença provisória, porque não foi a intenção de Deus matá-lo de fato. Porque se Deus quisesse matar Moisés, mesmo, né, Deus teria o feito. Deus não tem poder para matar quem Ele quer. Inclusive na oração de Ana, lá, quando Ana ela ora ao Senhor para agradecer ao Senhor por ela, né, ter gerado um filho, ela agradece a Deus, ela fala que Deus tem o poder de dar a vida e Deus tem o poder de tirar a vida. Se Deus quisesse tirar a vida de Moisés, Deus teria feito isso de uma forma ou de outra. Ou Deus poderia ter tirado o sopro dele, né? Porque a Bíblia fala no livro de Jó, se Deus tirar o fôlego dos homens, todos a uma morrem. Ou seja, o fôlego é que faz com que esse corpo viva. Quando o fôlego vai embora, quando o fôlego falta, quando acaba o oxigênio, o homem morre. Então, meus queridos, Deus, ele literalmente colocou sobre Moisés algum tipo de enfermidade ou de impossibilidade. Aí, por isso que nós vemos no versículo 25 a mulher dele em ação, praticando a circuncisão com uma faca de pederneira, né? Que até hoje, inclusive, os judeus tradicionais, ortodoxos, eles praticam a circuncisão com uma faca de pedra. Com uma faca de pedra. Eles não praticam com lâmina, né? Com aço, nada disso não. Eles praticam com uma faca de pedra. E a mulher de Moisés fez o ato porque Moisés se encontrava impossibilitado, por isso que ele não fez a circuncisão. Ele devia estar impossibilitado por algum tipo de enfermidade, por algum tipo de mal que Deus lançou sobre ele naquele momento, né? O mal, Deus lançou o mal, sim, uma adversidade. O mal aqui, sinônimo de adversidade. Deus coloca sobre Moisés e Moisés não pode então circuncidar o seu próprio filho, a mulher que teve que tomar uma atitude para circuncidar. Então isso tudo porque Deus queria ensinar a Moisés. Deus não mata, tanto é que o livro de Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, você vai ver Moisés ali presente em todos esses livros, né? Você vai vê-lo ali em ação, ali em todos esses livros aí, tá? Nos 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, Moisés é uma das figuras proeminentes. Ele está em uma visibilidade imensa nesses livros aí, ok? Então, Deus ali deu uma lição, falando, olha Moisés, tu vai ser o líder, tu tem que ser modelo, tu tem que ser exemplo. E eu acredito que Moisés aprendeu a lição, que ele mais tarde tem Atos lá, Josué também, ele celebrou a Páscoa, ok? Mostrando ali cumprimento da lei, temor à lei. E é isso que Deus está querendo. Deus está querendo que nós temamos a sua lei, a sua palavra. Deus está querendo que nós temamos os seus mandamentos. Não temer com ter medo. Temer é uma coisa. O temor de Deus é um respeito e uma admiração respeitosa para com Deus e as coisas de Deus, a fim de que você entenda o que Deus está dizendo e aquilo você deixa aquilo entrar no teu coração e você então passa a temer a Deus, não por medo. Deus não quer que ninguém tenha medo, não é? Medo de Deus, não. É medo? Não, é temor. Temor é diferente. Temor é um respeito santo, um respeito sagrado, uma observação baseada num respeito sacrossanto que você tem pelos mandamentos de Deus, pela lei de Deus, pela palavra de Deus. Isso é o verdadeiro temor. Então, Moisés, por certo, depois desta lição que Deus impôs sobre ele, por certo ele aprendeu a lição ali e por certo ele passou a ser obediente. Tanto é que Deus o colocou como legislador do povo e confiou a ele a missão de ensinar o povo as coisas de Deus, a lei de Deus, a Torá.
Tanto é que Moisés é o escritor da Torá. É o escritor da Torá. Existe a teoria fragmentária, documentária, que fala que foram as escolas deuteronomista, jeovista, elohista e sacerdotal, né? E essa escola aí, essa aí veio com o Eurlausen e veio depois com Jean Astruc também, um médico francês, e os teólogos liberais gostaram, amaram esta teoria, dizendo que o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, pouquíssimo tem de Moisés, de escrita de Moisés, o resto foram essas escolas. Mas quanto a isso aqui eu quero dar minha opinião. Eu não concordo. Eu acredito que foi Moisés quem escreveu sim, até porque ele teve 40 anos no deserto e ele teve condições de escrever tudo isso. É que está nesses 5 livros aqui, com exceção do capítulo lá de Deuteronômio que trata da morte dele, que acredita-se que ali tenha sido o seu sucessor, o seu servo, Josué, que era um moço que não saía da tenda, o moço que andava com Moisés, o moço que era braço direito, vamos dizer assim, de Moisés. Ele concluiu o relato lá de Deuteronômio, registrando a morte de Moisés, porque Moisés, claro, ele morreu, ele não podia ele próprio vir, né, e registrar a sua própria morte. Alguém registrou por ele, e esse alguém, as pessoas dizem que foi Josué quem o fez. Ok? É uma explicação bem plausível ao meu ver. Ok? Então fica aí mais esse vídeo para abençoar sua vida. Dá aí o joinha, o like, clique em cima, comenta, compartilha. Não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de abençoar outras pessoas. Se está te abençoando, se está fazendo bem para você, se está te trazendo edificação, se está clareando a tua mente, se você está entendendo melhor as coisas que você tinha como obscuras, que você não entendia direito, se isso está acontecendo, é bênção de Deus para mim, é bênção de Deus para você, e eu sou grato a Deus que isso esteja acontecendo. Então, o que é bom é para ser dividido, o que é bom é para ser compartilhado. Então manda para grupo de família, grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, amigo de Facebook, compartilha aí no teu trabalho com amigos, fala do canal, fala assim, ó, tem um canal aí, se inscreve lá no canal, aí pega lá o link do canal, pega um vídeo, no próprio vídeo a pessoa assistindo, a pessoa pode tocar lá, vai aparecer no vídeo, né? Quando estiver aparecendo lá o vídeo, vai estar escrito em vermelho embaixo, inscreva-se, ou inscrever-se, né? Então a pessoa vai lá e toca naquele vermelhinho inscrito. Então ali ative o sininho, tem um sininho, a pessoa toca lá no sininho, vai aparecer todas, aí tu coloca lá. Aí toda vez que eu lançar um novo vídeo, você vai receber a notificação de que eu estou lançando um vídeo novo para abençoar tua vida, ok? Que Deus então abençoe a todos, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom.